Existem algumas figuras na história da humanidade que possuem um caráter messiânico, ou seja, são pessoas nas quais existe uma fé de que elas são escolhidas por Deus ou por algum outro tipo de divindade. Entre essas figuras podemos citar Buda, Moisés e Maomé. Porém, sem sombra de dúvidas, no nosso cotidiano, Jesus é a que mais intriga e fascina vários seres humanos. Por causa disso, a sua imagem é associada a inúmeros aspectos. Isso faz com que muitas pessoas associem a sua própria imagem particular à de Cristo. Porém, algumas pessoas literalmente se portam como Jesus e chegam a afirmar que, na verdade, são a reencarnação dele. Você sabe quem são essas pessoas? E quais histórias estão por trás disso? Eu sou Ivan Lima e você é sempre bem-vindo aqui, ao canal Fatos Desconhecidos. Eu vou te mostrar agora as possíveis reencarnações de Jesus. E se for verdade? Antes de começar a falar sobre toda essa história, sobre as possíveis reencarnações de Jesus, vou deixar aqui um aviso. Preste atenção. Esse vídeo não tem como objetivo converter seu espectador em alguma religião ou seita, assim como não pretendemos difamar nenhum credo ou religião. Nós não estamos afirmando que essas pessoas são a reencarnação de Cristo. Estamos apenas relatando que elas dizem ser Jesus reencarnado. Se você acredita ou não, só depende de você mesmo. Portanto, tenha isso em mente ao ver o vídeo, ok? Também evite ofensas nos comentários. É muito importante respeitar as crenças diferentes da sua. Recado dado, vamos descobrir quem são essas pessoas e os motivos delas afirmarem ser Jesus. Bom, é quase do conhecimento geral que, de acordo com a fé cristã, Jesus Cristo seria o legítimo Filho de Deus. O Messias que teria vindo à Terra para poder salvar toda a humanidade do pecado. Durante sua vida, Cristo pregou o que para muitos é a palavra de Deus e seus ensinamentos. Tudo isso foi relatado em documentos, em formas de narrativas, as quais os cristãos apontam serem totalmente verídicas. Esses documentos foram compilados em vários livros que, juntos, fazem parte de um livro maior, denominado de Bíblia. Este é o livro guia da religião cristã e compila várias histórias divinas que seriam a chave para um mundo melhor. Na Bíblia, após morrer e ressuscitar, e antes de ascender aos céus, Jesus afirmou que um dia retornaria à Terra para poder, ao lado de Deus, julgar os vivos e os mortos, no que muitos acreditam ser o Apocalipse, ou fim dos tempos. O detalhe dessa história toda é que existem várias pessoas ao redor do mundo que afirmam ser esse mesmo Jesus. Elas dizem ter reencarnado e juram possuir algum tipo de missão aqui na Terra. Obviamente que isso acaba atraindo a atenção da mídia e também de vários curiosos que querem saber um pouco mais sobre isso. Vamos começar o nosso giro pelas pessoas que dizem ser a reencarnação de Jesus aqui mesmo, no Brasil. Muito provavelmente, você já deve ter ouvido falar ou visto algum vídeo ou foto de Henri Cristo, certo? Nascido no dia 22 de março de 1948, na cidade de Indaial, no estado de Santa Catarina, brigou na justiça para poder usar o nome Henri em sua identidade. Henri é um acrônimo que significa Rei dos Judeus. Essa, inclusive, foi a escrita colocada na cruz de Jesus quando este foi crucificado. Durante as suas pregações, ele já invadiu igrejas e chegou até a ser expulso de alguns países. A sua peregrinação, como sendo uma reencarnação de Jesus, teria começado em 1979, quando ele afirmou ter recebido uma revelação de sua identidade, durante um tempo em que jejuava no Chile. Atualmente,
Ele mora em Gama, cidade satélite perto de Brasília, no Distrito Federal, onde tem uma casa denominada de Suprema Ordem Universal da Santíssima Trindade. Essa propriedade é bastante grande e, segundo consultores, custou centenas de milhares de reais. Inri afirma ter conseguido comprar com dinheiro de doações de seus seguidores. Um detalhe curioso é que ele é cercado praticamente por mulheres vestidas geralmente com uma roupa azul, o que é bastante diferente do Cristo da Bíblia, que era cercado em sua maioria por homens. Isso faz com que muitos levantem suspeitas sobre a função de suas devotas seguidoras. Porém, o próprio Inri afirma que é uma relação de pai e filhas. Ele já foi a diversos programas de TV e, por muitas vezes, é retratado como uma brincadeira, o que deixa alguns de seus seguidores bastante chateados. Ele possui um site oficial, onde há diversas informações a seu respeito e costuma divulgar vídeos no YouTube, onde prega a sua palavra. Saindo do Brasil e indo para a Rússia, nós vamos encontrar Vissarion. Esse russo possui aproximadamente 10 mil seguidores e afirma ser Cristo. Seu verdadeiro nome é Sergei Anatolievich Torop. Ele tem 56 anos, é vegetariano e entre as suas pregações é bastante comum ter temas como o Apocalipse, a ecologia e também os ensinamentos de Deus. Antes de se auto-intitular uma reencarnação da maior figura cristã, o russo era um policial que perdeu o seu emprego em 1989. Um ano depois, ele teria tido uma visão na qual ele era Jesus e possuía milhares de seguidores. A partir daí, ele começou a pregar sua palavra no país e começou a arrebatar seguidores. Ele possui um pedaço de terra na Sibéria, a mais de 4.400 quilômetros de Moscou, onde vive com vários de seus seguidores. E você sabe o que o motorista de táxi tem a ver com Jesus? Aparentemente, segundo Bupet Shibui, tudo. O zambiano dirige um táxi no qual existe uma pintura com a frase Senhor dos Senhores. Ele afirma ter caído do céu em 1999. Em 2013, ele apanhou de fiéis porque ele afirmou ser o Messias e disse que, na verdade, as igrejas estavam enganando o povo, falando que Cristo ainda estaria para voltar. Segundo Bupet, ele teria vindo à Terra para poder julgar a humanidade e acabar com toda a injustiça, principalmente a que ocorre no meio político. E acredite ou não, no Japão também havia uma figura messiânica. Eu disse havia porque em 2018 ele faleceu. Matayoshi Mitsuo foi um político que se dizia ser Jesus. Só que no caso, a forma dele salvar as pessoas seria através das leis japonesas. Sim, você não entendeu errado. Mitsuo afirmava que para salvar as pessoas, ele precisaria se tornar o primeiro-ministro do país, cargo mais alto do Japão. Mas calma, que o plano não termina aí. Depois de consertar o seu país, ele se tornaria o secretário-geral da ONU e conduziria reformas no mundo todo, ajudando a humanidade. Ele nunca conseguiu ganhar o cargo de primeiro-ministro e morreu sendo considerado uma figura bem controversa em seu país. Já na Austrália, nós temos um caso de uma dupla reencarnação. Ou ao menos é o que Alan Miller, da região de Queensland, quer que você acredite. Segundo Miller, ele seria a reencarnação de Cristo, enquanto que a sua esposa seria a reencarnação de Maria Madalena. A sua pregação costuma revoltar uma parte maior de cristãos pelo fato dele afirmar que Maria Madalena seria uma companheira amorosa de Jesus, e não uma seguidora como a maior parte dos cristãos acredita. O australiano já chegou a fazer uma previsão do Apocalipse. Ele afirmou que ia começar em 2012 e que os primeiros sinais a serem vistos seriam os terremotos provocados pela movimentação das placas tectônicas. A Austrália iria ficar a 100 metros debaixo d'água após fortes ondas atingirem o país. E como a gente sabe, nada disso ocorreu. Mas você já se perguntou por que essas pessoas afirmam ser Cristo? A psicologia costuma classificar pessoas que dizem ser Jesus ou alguém divino como sujeitos que estão com um estado de complexo de Messias.
Nesse tipo de caso, o indivíduo realmente acredita ser alguma espécie de escolhido ou salvador de um grupo específico ou de toda a humanidade, e que ele tem como missão apresentar isso a todos. Não necessariamente o complexo de Messias está envolvido diretamente com alguma religião ou a uma busca espiritual. Por vezes, as pessoas podem se achar sendo o salvador de uma nação. Os pesquisadores desse estado psicológico costumam associar o complexo de Messias com alguns distúrbios da mente, sendo o mais comum deles a esquizofrenia. Pessoas esquizofrênicas costumam ouvir vozes em suas cabeças, nas quais elas não relacionam que partiram delas mesmas. Dessa forma, muitos acreditam que isso é um chamado de Deus. Enquanto isso, muitos acusam essas pessoas de serem falsos profetas e de usarem a fé das pessoas para benefício próprio. Mas é claro que, por outro lado, realmente existem os que acreditam que uma dessas pessoas que eu te falei ao longo do vídeo são realmente uma reencarnação de Jesus. E você? Acredita que alguma dessas figuras realmente possam vir a ser uma reencarnação de Jesus? Ou você acha que, na verdade, tudo isso não passa de uma farsa ou um possível distúrbio psicológico? Deixe aqui embaixo o seu comentário. O vídeo de hoje vai chegando ao fim. Se você gostou, não esqueça de curtir e de se inscrever.